Estamos vendo um caso envolvendo um jornalista do Maranhão, né, onde o jornalista andou investigando o ministro do Supremo, Flávio Dino. E esse jornalista, ele fez vídeos, né, publicou umas matérias, no caso que o Flávio Dino estava usando veículos que é do TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O Flávio Dino estava usando em prol dele mesmo, em prol da sua família, né? Veículos que era para ser usado em outras funções, estava sendo usado para o bem-estar do ministro, né? O ministro estava tirar uma folgazinha, uma fériazinha, ia lá, pegava o carro e usando como se fosse dele. E o jornalista foi atrás, correu da matéria, fez matéria, gravou vídeo. E o jornalista está sendo investigado, né? Está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino passou o caso para o ministro Alexandre de Moraes, indicou, né? O Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ir na casa do repórter, do jornalista, prendeu todo o material do jornalista, né? Computadores e tudo. Todos os equipamentos do jornalista foram presos pela PF. E a fonte do jornalista foi descoberta e também está sendo investigada. Ou seja, pela primeira vez na história do nosso país, o jornalista perdeu o direito da fonte, né? A fonte foi descoberta. Que isso é um caso aterrorizante para uma democracia, né? Eles falam tanto em proteger a soberania do país, mas estão aí, né? Estão aí subindo um degrau alarmante, que eu diria, que eles estão escalando algo que é perigoso, muito perigoso. Se o jornalista não tem o direito de manter o sigilo da sua fonte, como que a gente vai ter uma democracia plena, meus amigos? Se o jornalista perdeu o direito da sua fonte. Se toda vez que um ministro do Supremo, um servidor público, um presidente da República se sentir ameaçado, se sentir que está sendo divulgado algo que ele não queria, ele fez algo de errado e vai lá um jornalista e divulga, imaginem aí, se toda vez que acontecer algo desse tipo, ele vai lá e aciona a Polícia Federal e a Polícia Federal bate na casa daquele jornalista, vai na casa daquela fonte. Como é que pode, meus amigos? E o pior disso é que temos uma maioria do consórcio. Consórcio, quando a gente fala consórcio, é o grupo Globo, passando pano para ministro do Supremo, meus amigos. Passando pano para que os horrores que esses ministros vêm fazendo. Eles são ministros do Supremo, são servidores públicos, são pessoas pagas com o dinheiro do contribuinte, do pagador de imposto. No caso eu, no caso você. Então, eles têm que ser criticados, sim. E o Flávio Dino fez errado e tem que ser mostrado. E não ele como ministro do Supremo, que deveria proteger o cidadão, proteger as nossas leis, né, a nossa Constituição, está perseguindo pessoas, perseguindo jornalistas, perseguindo políticos, adversários, né? Então isso é um caso muito absurdo
que vem acontecendo nesses últimos 4 anos, meus amigos. Começou ali em 2019, né? Assim que o Bolsonaro foi eleito, eles já começaram começaram a perseguir o Bolsonaro e toda a sua família. Esses ministros do Supremo, num caso mais específico, o que está no meio dessa confusão, o Flávio Dino, ele é um esquerdista, ele é um ministro comunista, ele já falou isso. O Lula, quem foi que indicou o Dino para o Supremo, disse que se orgulha de ter sido o primeiro presidente a ter indicado um comunista para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi o presidente da República que falou. Ele se sente orgulhoso de ter indicado um ministro comunista, meus amigos, para o Supremo Tribunal Federal. Aí eu pergunto, não é para você ficar ligado nisso, cabreiro, né? Porque o Flávio Dino, ele vem do Maranhão, ele governou o Maranhão por 8 anos, né? Governador do Maranhão. Ele tem escândalos no Maranhão. No tempo da Covid, o Flávio Dino depois foi descoberto que ele tem, né, casos de respiradores que foram comprados e nunca foram entregues para a população. E hoje ele persegue quem pensa diferente dele, né? Tudo com a ajuda do consórcio, com a ajuda do governo que está aí atual, que vive de perseguir opositores, que vive de perseguir aquela mídia, aqueles repórteres que pensam diferente, que fazem críticas, né? Então, aí o Lula bate no peito e fala: temos que proteger a nossa democracia, temos que proteger a nossa soberania. Soberania, da onde que tem soberania, meus amigos? Era para ser soberano? O povo era para ser soberano. Porque, querendo ou não, eles são eleitos pelo povo. No caso, o Lula. Esses ministros que se dizem protetor da nossa Constituição, que de proteção eles não protegem nada, a não ser o bolso deles, né? Esses ministros era para estar resguardando e guardando a nossa Constituição, como eu já disse, mas eles rasgam e envergonham o nosso país, meus amigos. O Flávio Dino e outros ministros têm passaporte cancelado e não podem ir aos Estados Unidos. Para quem não sabe, eles não podem adentrar o país por causa de perseguições e jogar sujo contra adversários políticos. Onde que vai parar o Brasil se a gente não pôr um basta nisso? Agora eu digo mais uma coisa para vocês. Caso o Lula, Deus não vai permitir, caso o Lula seja reeleito para um novo mandato de mais 4 anos, o Lula vai indicar, meus amigos, 4 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo. Se o Lula ou qualquer outra pessoa vai poder indicar 4 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Imaginem vocês, mais um Alexandre de Moraes, mais um Flávio Dino, mais um Dias Toffoli, mais uma Carmen Lúcia, entende? O Lula indicou o seu advogado pessoal e amigo, Cristiano Zanin, para o Supremo. O Lula indicou o Dino, comunista assumido, e o Lula fala que se sente orgulhoso. O Lula quem indicou o Dias Toffoli, foi o Lula quem indicou.
Então, nós temos que tomar bastante cuidado, porque o que vem pela frente, se depender do sistema, o que vem pela frente não é coisa boa. Porque o que eles querem é continuar no poder, continuar atormentando e amedrontando o povo que pensa diferente deles. É isso que eles querem. Eles não querem que você tenha a liberdade de criticá-los. Um caso mais recente também que aconteceu, o caso da rede, da plataforma Discord, o nome, se eu não me engano, que está sendo sujeita a ser bloqueada no Brasil. Mais uma rede social. Qual foi o caso? O caso que teve uma menina que cometeu um ato de suicídio, nem sei se pode falar essa palavra aqui na plataforma, mas ela tirou a própria vida e tinha pessoas assistindo. E a esposa do presidente da República, ao invés de pedir para investigarem e prenderem as pessoas que estavam incentivando a menina a cometer esse ato, não. Ela quer bloquear, ela quer o bloqueio da rede social. É isso que eles querem. Eles querem a exclusão da rede social. Eles não pensam que, se ela não fizesse esse ato na rede social, ela ia fazer em outro lugar, meus amigos. Eles já bloquearam o X uma vez, o antigo Twitter. Eles já derrubaram rede social de deputado, rede social de senador. Ele o Alexandre de Moraes já proibiu o Bolsonaro de usar suas redes sociais, já prendeu o Bolsonaro, proibiu o Bolsonaro de ver o seu próprio advogado, que é o seu filho, proibiu o Bolsonaro de ver os seus filhos. Tirou o Bolsonaro da disputa política. Quem fez isso? O Supremo. Quem foi o causador de tudo isso? O Supremo Tribunal Federal. Que é, mais uma vez, eu digo, que era para nos proteger. Que era para jogar ali, dentre as 4 linhas da Constituição Federal. Que era para nos proteger, nos resguardar, né? Que era para garantir a nossa liberdade, o nosso direito de justiça. Mas não. Temos ministros do Supremo envolvidos em escândalos de corrupção, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes, que é o caso do ministro Dias Toffoli. Como que vamos confiar numa situação, numa justiça dessas? A justiça brasileira só pende para o lado direito. Vocês estão me entendendo, né? Só para o lado direito. O esquerdo pode fazer e acontecer que não acontece nada. É sofrida a vida do brasileiro. E mais uma vez eu digo, ministros do Supremo que são servidores públicos, que devem e têm que ser criticados quando agirem errado, sim. Eles devem e têm que ser criticados. Se não querem ser criticados, que saiam da vida pública. Se querem governar, se querem fazer lobby político, jogo político, que saia da justiça e vá disputar cargos políticos. Porque quem tem que legislar é o nosso Senado Federal, não o ministro do Supremo. A gente vê também ministros do Supremo agindo nos corredores de Brasília
com reuniões com o presidente da República, reuniões com representantes políticos, para esses representantes políticos não apoiarem Flávio Bolsonaro. Então não temos ministros que são da Justiça, nós temos um Supremo Tribunal Federal político. Porque eles estão agindo politicamente. E isso é vergonhoso. O nosso país é uma vergonha. Só existe isso no Brasil. Ministros do Supremo que gravam vídeos, que andam dando entrevista, que toda hora é postando no Twitter, né? Dando palestras, né? Familiares de ministros, filhos que são envolvidos com escritórios de advogados e contratos milionários, esposas de ministros envolvidos em contratos milionários. Tudo isso é o Supremo, o verdadeiro causador. Porque ministros corruptos que foram indicados por políticos corruptos, né? Porque todos esses ministros que eu citei o nome foram indicados por Lula, Dilma e Michel Temer. E temos um único ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, que está tentando sozinho, né, fazer as coisas conforme tem que ser feito. É triste, meus amigos. É triste, a gente tem que colocar a cabeça, pensar bastante se é o Brasil que queremos para o nosso futuro. A Venezuela está logo ali, meus amigos. A Nicarágua está logo ali. O que vai impedir esses ministros que já estão prendendo adversários políticos, que já estão correndo atrás de jornalistas, o que vai impedir de amanhã ou depois ele estar fechando a igreja, prendendo pastores? O que vai impedir ele?